Rádio Chapecó, a rádio da família. Agora, na Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, amigos queridos. Muito bom dia a todos os nossos queridos ouvintes, os nossos queridos amigos que nos acompanham pela internet. E é com a alegria de sempre que estaremos aqui para dar início a mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados, das 8 às 9 horas da manhã, pela Rádio Chapecó AM 1330. O programa Hora Espírita é um programa que está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à FEC e pertencentes à 12ª URI. E tem por objetivo trazer a esse espaço temas de interesse geral, passagens do Novo Testamento ou ainda da codificação espírita, para que possam ser estudadas à luz da doutrina espírita. E o programa de hoje, como não poderia deixar de ser, abordará o tema Páscoa, à luz da doutrina. Desejamos, assim, oferecer uma singela contribuição ao debate e à reflexão desse tema tão importante e tão oportuno nesse momento especial em que estamos vivendo agora. Nós já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó e você está convidado a participar conosco, enviando a sua pergunta, a sua sugestão, a sua colaboração através da live do Facebook, onde você pode ver e ouvir esse programa, ou através do WhatsApp 2049 1212, telefone fixo 2049 1200, ou ainda pelo site www.radiochapecó.com.br. Lembramos também que o programa conta com a sua própria fanpage, intitulada Hora Espírita Chapecó. Temos ainda canal no YouTube e perfil no Instagram. E você, ouvinte querido, está convidado a conhecer, curtir e compartilhar nossas redes sociais. Lá você vai encontrar todos os programas anteriores, informações sobre as casas espíritas de Chapecó e região e pode ver o anúncio dos próximos programas que você poderá acompanhar conosco. Na equipe de trabalho desta manhã, contamos com a participação dos queridos amigos Sandra e Hermínio, ambos da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Eu sou a Fábio, da Associação Espírita Nosso Lar, e serei vossa âncora nessa manhã. E antes de darmos início à nossa conversa, queremos registrar o nosso agradecimento àqueles que, de forma voluntária e também anônima, contribuem para que esse programa possa ir ao ar todas as semanas, bem como aos nossos patrocinadores, pelos quais pedimos licença para ouvirmos o seu recado: a Escala Construtora e a Imobiliária Nossa Casa. A Construtora Escala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. Scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nossa Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. Sábado de Aleluia.
véspera do domingo da Páscoa, em uma Semana Santa que certamente todos nós sentimos que foi diferente. Menos festejos, menos ovinhos, ausência das comemorações públicas, dos cultos nas igrejas, das exposições doutrinárias nas casas espíritas. Mas talvez seja esse o momento mais propício para refletirmos sobre os acontecimentos daquela semana, que ficariam marcados para sempre na vida de todos nós. Tal como Cristo, naqueles dias marcantes da sua vida, estamos mais introspectivos, tentando buscar Deus com mais afinco através das nossas preces. Temos praticado, ainda que a revelia da nossa vontade, o jejum da convivência com os amigos, com alguns familiares, da prática dos nossos hábitos mais caros, como também de muitos vícios, nos quais ainda nos comprazemos. Também estamos tendo mais oportunidades de nos reunirmos à mesa com nossas famílias, assim como fez o Mestre na última e Santa Ceia. Talvez seja a providência divina nos concedendo a oportunidade de um recolhimento mais efetivo em plena Quaresma, nos convidando a refletir mais profundamente sobre as coisas do céu e da terra e sobre o significado de tudo isso. Que possamos aproveitar essa hora de conversa para buscar o entendimento do que realmente significa a Páscoa e quais as lições que Jesus desejou ministrar com o seu sacrifício supremo. Bom, nós precisamos começar, e precisamos didaticamente, né, Sandra, começar pelas origens da Páscoa. Onde e como ela começou e o que ela celebrava. Você pode nos ajudar? Bom dia, Fábio. Bom dia, Hermínio. Bom dia a todos os nossos ouvintes. E bom dia, Hermínio. Antes que a gente possa abordar essa questão, eu apenas quero corroborar essa fala da Fábio na abertura, do quanto que essa Páscoa está sendo especial e o quanto que esse momento é propício para essas reflexões, porque talvez nunca tenhamos estado tão introspectivos e desta forma tão mais propensos, né, a compreender a mensagem do Cristo, porque nós estamos buscando a Deus, nós estamos buscando a Jesus com mais ardor e nos perguntando por que disso tudo, né? Quais são os seus desígnios. Então vamos refletir sobre o significado da Páscoa àquela época, nesse sentido. Embora a gente hoje faça a separação entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã, nós precisamos lembrar que Jesus era hebreu. E como tal, a Páscoa que ele celebrava era a Páscoa judaica. E sendo ele o espírito de maior envergadura moral que já esteve entre nós, sendo ele o Messias, sendo ele o enviado do Senhor, o Filho primogênito, as coisas que ele passou não foram por acaso, não foram fortuitas. Então, partir na Páscoa foi uma escolha, não foi um acaso. Não foram circunstâncias. E ele se utilizou justamente de todo o significado que esta Páscoa carrega, essa Páscoa judaica, essa festa. Então, do que trata a Páscoa judaica? Ela trata da libertação do povo hebreu do Egito, do cativeiro do Egito, onde eles estiveram por cerca de 400 anos, quando Moisés recebeu de Deus, né, através da espiritualidade e da sua mediunidade, a orientação de que as famílias judaicas deveriam imolar um cordeirinho e pintar os umbrais das suas portas com o sangue do cordeiro, porque naquela noite o anjo da morte faria uma visita ao Egito e levaria os primogênitos de todas as famílias. E para que eles fossem poupados, o sangue do cordeiro, então, deveria marcar as casas em que o anjo deveria pular. Por isso, Páscoa, que é Pessah, é o pulo do anjo. E depois, então, desse advento, né, a tradição judaica passou a celebrar
em memória daquilo que tinha se passado, a Páscoa, todos os anos, uma festa que duraria 7 dias, para que eles lembrassem daquele momento que ocasionou depois o Êxodo, né, que é a história contada no livro bíblico, que teve a travessia do Mar Vermelho. Então, eles fizeram todo aquele êxodo em busca da terra prometida. Então, aquele cordeirinho da Páscoa, ele significava a libertação, né? Ele foi o responsável, a sua marca pela libertação física de um cativeiro que era material. Então, vem o Cristo e ele, na Páscoa, se coloca como Cordeiro de Deus e ele se dá em sacrifício. O cordeiro daquela Páscoa a ser imolado seria ele. Porque aproveitando todo esse significado da Páscoa, ele vem nos convidar a uma outra libertação. Mas é uma libertação mais profunda. É uma libertação que fala da nossa transformação, a libertação do jugo da carne, das ilusões da matéria, essa espiritualização, para que nós possamos realmente, ao nosso retorno à pátria espiritual, alçar para planos maiores, planos superiores. Então, é desta transformação que Jesus vem nos falar na Páscoa, aproveitando-se de toda a simbologia da Páscoa judaica. E é importante também a gente salientar que, diferente de muitas outras religiões que têm rituais específicos, que fazem todo um trabalho diferenciado na Páscoa, a doutrina espírita não tem esse costume. Nós não temos uma simbologia específica, nós não temos um culto específico, porque é da natureza mesmo da doutrina. Mas há um respeito muito grande, né, da doutrina espírita por todas as práticas religiosas. Esse é um momento muito importante, porque quando nós temos essas datas que envolvem a reflexão, que trazem, que chamam as pessoas para o repensar, para a sua espiritualidade, as vibrações que elas emanam trazem uma mudança muito positiva na psicosfera de todo o planeta. Então, esses momentos, eles são muito importantes, independente de qual crença, de qual religião, não para aquelas pessoas envolvidas somente, mas para a humanidade como um todo. Então, a Sandra fez esse resgate histórico da Páscoa, que é tão importante. Hermínio, peço então a tua colaboração. Nós vimos que a Páscoa ela é uma festa que tem raízes judaicas, mas e sobre a Páscoa cristã? O que muda e por que a profusão de símbolos envolvendo essa data? Bom dia, Fábio. Bom dia a Sandra. Bom dia a todos os ouvintes. Estou muito feliz em poder me reunir a todos para este momento. Bom, a Páscoa traz diversas simbologias que nós vemos no cotidiano. Temos o ovinho da Páscoa, temos o coelhinho da Páscoa. O ovo significa nascimento, que poderia ser tido como um símbolo de renascimento também. E o coelho da Páscoa, o coelho em si, ele significa a fertilidade. Mas nós temos diversos símbolos ali. Um deles é a cruz. A cruz é um símbolo importante para toda a cristandade, porque ela realmente nos lembra a todo momento a saga de Cristo. Essa passagem de Cristo, a paixão de Cristo, com todo o sofrimento, com todo o périplo que ele fez, tanto anteriormente quanto após a sua prisão e até a sua crucificação. A cruz nos lembra, acima de tudo, que a matéria perecerá. Ela é um símbolo de perecimento da matéria, até mesmo do corpo físico, mas um símbolo da libertação do agigantamento do espírito, que é aquela forma em que o corpo perece, mas o espírito continua vivendo mais liberto, mais capacitado nas suas funções e mais,
seguindo o seu rumo na evolução. E Jesus seria tido como Salvador. Sim, sem dúvida nenhuma, mas não na forma como muitas pessoas ou até religiões preconizam, que o sangue de Jesus teria remido os pecados, que o sangue de Jesus teria limpado nossas nódoas espirituais. Não. O sangue de Jesus nos mostrou o sacrifício, nos mostrou a resignação e, acima de tudo, o exemplo da sua doutrina, da sua pregação pelo mundo. E Jesus pode ser visto como Salvador nisto, nos trazendo essa nova visão de mundo, nos trazendo essa demonstração, acima de tudo, de que a vida prossegue após a morte física e que é preciso nos modificarmos moralmente. Então ele é nosso Salvador, sim, à medida que ele nos traz a mensagem da caridade, da fé, da paz, da bondade, de um novo reino que não este da terra. Como dito anteriormente, nós respeitamos, dito pela Sandra, nós respeitamos todas as práticas evangélicas, católicas, desta época, da época da Semana Santa e da Páscoa. Mas desde que essas práticas, desde que essas simbologias consigam conectar as pessoas ao essencial, à essência da renovação. Porque o mero culto externo não produz resultado qualquer. Aquele culto externo de ir lá, de beijar a cruz, de carregar uma cruz, de fazer procissões carregando cruz, somente terá validade se conseguir inspirar nas pessoas a essência, no coração, na alma, a doutrina de Jesus e aqueles sentimentos positivos todos que ela enseja. Isso que você nos fala, Hermínio, significa que não basta que externamente cultuemos o bem, cultuemos a Deus, cultuemos a Jesus, se a nossa prática não se modificar, né? Se nós não formos capazes de nos melhorar. E nós sabemos que a missão de Jesus na Terra foi exatamente contribuir para a evolução humana. Ele vem porque naquele momento a humanidade necessitava demais desse auxílio para poder evoluir, para poder encontrar um caminho. E ele vem e nos deixa a estrada marcada, desenhada, e diz: olha, filhos, sigam, que esse é o caminho da verdadeira felicidade. Então, a mudança, ela precisa ser interna, mas a gente sabe que essas práticas, esses símbolos, eles existem, eles estão em muitos locais. Como é que nós podemos refletir a esse respeito, Sandra? O que podemos falar sobre isso? O Hermínio já comentou um pouco a respeito da simbologia e eu quero resgatar até uma deixa que ele nos deixou quando ele fala dessa afirmação que é corrente, né, que o sangue de Jesus teria nos salvado. Qual é a interpretação que nós fizemos disso? Da mesma forma como na Páscoa judaica, o sangue do cordeiro, o animalzinho, efetivamente salvou os primogênitos, o que Jesus nos convida com o seu sangue é que nós tenhamos, que nós carreguemos no nosso espírito e na nossa vida as marcas do Cristo. E aí eu lembro de Paulo de Tarso, quando ele fala, depois de ter construído uma fé robusta: ninguém mais me moleste, porque trago no corpo as marcas do Cristo. E efetivamente não há anjo da morte, não há poderoso da terra que consiga investir, insistir e vencer aquele que traz no corpo as marcas do Cristo. São as marcas do Cordeiro que salvam. Veja só como a simbologia católica e evangélica ela faz sentido. Porque uma vida inteira pautada nas lições do Cristo, ela nos torna fortes o suficientes para vencer o mundo e não no mundo, que foi o que Jesus nos convidou, nos conclamou. E inclusive o seu sacrifício, ele denota que
se a morte não existe, é porque a ressurreição veio para isso. Isso nos dá a coragem para o enfrentamento de todo o mal e para que nós não contemporizemos com ele enquanto nós estejamos na terra, que é o que muitas vezes a gente faz. Em troca de algum privilégio, de alguma facilidade, de alguma segurança, a gente acaba vendendo a nossa liberdade, os nossos valores mais caros. E ainda nessa questão da simbologia, o Hermínio falou a respeito do coelho, dos ovos, a gente ainda tem o círio pascal, girassol, ramos, pão, vinho, enfim. É uma festa que talvez seja aquela mais pujante em simbologia. Embora a gente entenda e respeite as religiões e as crenças que os cultuem, a gente alerta para o seguinte: toda vez que a gente age nessa profusão de símbolos e rituais, fica muito fácil nós nos perdermos da essência. Então, aqueles que têm essas práticas, esses costumes, a gente apenas convida a reflexão de que não se percam do significado de cada coisa. E eu conheço pessoas que praticam, por exemplo, o jejum, e elas fazem isso com um sentimento que realmente ajuda na construção de uma conexão com Deus. Que faz sentido. Faz sentido, ela sabe, eu estou me privando de algo que eu gosto para sentir um pouquinho do que Jesus sentiu naquela semana. Não me custa, isso me ajuda a chegar perto dele. Então, nesse sentido, a gente respeita. Mas é importante a gente não perder a essência da festa, principalmente com as crianças. E talvez essa profusão de símbolos, tudo isso exista, porque muitas pessoas não sabem, mas a Páscoa ela é anterior a Jesus. Sim. Né? Ela já existia, tanto o que próprio Cordeiro, né? No domingo de Ramos, a entrada dele, ele vem para participar da Páscoa. Né? Então, ela é anterior a ele, ela era uma festa pagã, e talvez isso também tenha relação com essa profusão de símbolos, esse pensamento diferente que as pessoas têm. Em tudo resgatar a essência para a gente não se perder na forma. E aqui, para eu concluir, apenas vou deixar um exemplo que, certa feita, nós visitamos uma comunidade mais carente, era um Natal, para entregar alguns presentes. Mas para que aquilo tivesse um significado, antes da entrega, a gente conversou um pouquinho com as crianças e perguntava sobre o que era o Natal. E eles se olhavam e diziam, é uma festa, a gente ganha presente, e eles não sabiam do que se tratava. Até que alguém disse, é um aniversário. Mas eles não sabiam quem era o aniversário. Não sabiam de quem era o aniversário. Então, a importância da gente resgatar para as futuras gerações, para as crianças, o significado, porque senão eles vão achar que Páscoa é a festa do coelho para ganhar ovo de chocolate. Esse é um chamamento que se faz sempre aos pais, né? Que tragam Deus para dentro das suas casas, que contem a história de Jesus para os seus filhos. A gente sabe que as casas espíritas, elas fazem um trabalho belíssimo de evangelização infantil, mas ela precisa iniciar em casa. Né? Nós temos essa responsabilidade. Então, o nosso WhatsApp, o nosso Facebook está cheio de participações, nós temos muitas pessoas nos acompanhando, a Pola, a Aline, o Nelson, a Keti, a Rose, a Mona Lisa, a Juleide, o Edilson, o nosso amigo Ayrton, a Márcia, a Marciana, a Mona Lisa, o João, o Décio, a Cirlei. E a Sônia, ela nos diz o seguinte: bom dia. Que a palavra hoje nos traga o verdadeiro significado da Páscoa, absorvido por todos nós em todos os outros tantos dias da nossa vida. Abraço a todos carinhosamente. E é muito esse também o sentido da Páscoa, né? A Páscoa fala em transformação, mas isso não pode se dar só num período específico. Isso precisa nos acompanhar sempre. Né? Então, que a cada Páscoa essa transformação ela se fortaleça, mas ela não deixe de acontecer. E aí nós temos um abraço também para as pessoas que nos acompanham pelo rádio. Né? Um abraço para a Cíntia e para o Nelson Badalotti, que estão lá no trabalho deles e seguem o programa todos os sábados. Um abraço para a dona Elza Savariz também, que nos ouve pelo rádio, que é parceira do programa, que nos acompanha sempre. E lembrar aos nossos ouvintes, aqueles que nos seguem pelas redes, que esse programa existe para vocês, né? Que eles são a razão porque o Hora está no ar. Essa semana, ela é
tão repleta de momentos marcantes que a gente precisaria de muito, muito tempo, né, Sandra, para falar sobre ela. A entrada de Jesus em Jerusalém, a negação de Pedro, a traição de Judas, a oração no horto, a última ceia, o lava-pés, a crucificação, o bom ladrão, o perdão aos algozes. Hermínio, nós vamos pedir para você que você comente conosco aquilo que te pareceu mais pertinente de todos esses acontecimentos marcantes nessa semana que passou. Bom, a vida de Jesus é marcada por momentos de forte significação. Toda a sua vida, em todos os momentos em que ele atua, através das parábolas, através de suas falas, sempre deixou uma significação muito forte. Mas vamos nos deter, primeiramente, na sua entrada aclamada com acendimento de esperanças em Jerusalém, onde os discípulos e acompanhantes, e até mesmo os discípulos, pensavam que estariam entrando para uma conquista, sendo aclamados pelo povo. Mas Jesus, consciente que não, montado num jumento, ia de semblante triste porque sabia do desfecho, e mais que isso, sabendo o desfecho, via que não havia a compreensão nem mesmo dos seus discípulos sobre o real acontecimento que se procederia. Mas, enfim, ele com isso também simbolizou uma vez mais a consciência e a humildade para a conquista maior, a conquista que seria do outro mundo que ele tanto dizia. Bom, nós temos então a simbologia que eu acho assim que até hoje é emblemática, que nos lembra o cristianismo, que é a cruz. A cruz, então, é o momento culminante aí da resignação, do sofrimento, da doação, do abandono de si como ser físico, da transformação e da verdadeira reforma. Bom, Jesus poderia-se dizer assim que exemplificou muitas coisas nesse momento. Exemplificou esse desapego à vida material, exemplificou essa resignação quanto ao fardo que carregava e que nós precisamos compreender para que cada um de nós, como cristãos, como seres em evolução, possamos carregar o nosso fardo também e suportá-lo para que consigamos galgar esses degraus da evolução. Mas há um outro aspecto que me chama muita atenção neste momento, que é a capacidade de perdão e exemplo de perdão que Cristo expressou. Perdão, primeiramente, aos que o ladeavam das suas ofensas, aos ladrões que estavam lá e que reconheciam a inocência de Jesus e que dizia que o sofrimento deles seria capaz de remi-los e conduzi-los ao seu lado, logo mais adiante. Perdão por aqueles, os algozes, que o crucificavam, e perdão também a Judas, aquele que o traiu, mesmo sendo seu amigo, seu discípulo, tendo tido a oportunidade de acompanhar toda a pregação feita por Jesus e todos os exemplos deixados. Então esse é um momento extremo de abandono de qualquer orgulho, de qualquer vaidade, de qualquer ressentimento, para a demonstração, a expressão maior do amor fraternal. E quanto a Judas, diga-se que as obras posteriores, elas remetem que Jesus, após a sua morte na cruz, foi em busca de Judas, que se suicidara, então, nos umbrais, nos locais de mais baixa vibração, a fim de, com o perdão, com a reconciliação, trazê-lo novamente a uma oportunidade de evolução. Então, a significação da crucificação é muito forte. Ela traz muitas coisas que nós podemos, em refletindo e entendendo, sim, aproveitarmos e trazermos para a nossa vida.
Algo que eu queria comentar e que a Sandra comentou, aproveitando a deixa, é da dificuldade que muitas pessoas, muitas famílias têm ainda para compreender o significado da Semana Santa, da Páscoa, né? E muitas vezes a falta de espiritualização leva a mais uma oportunidade de ganhar um presente, ganhar um chocolate, sem sequer uma reunião familiar ou no templo onde a família tem a sua ligação religiosa, para que principalmente os filhos, os jovens, comecem a compreender isso, comecem a entender e a refletir sobre esse momento tão importante que a humanidade passou e tão modificador, tão revolucionário espiritualmente que a humanidade passou. E com isso passarem também a se modificar, a deixar o materialismo de lado, a deixar os interesses mais mundanos de lado, a deixar o egoísmo, o orgulho, as pequenas coisas de lado, para abrirem suas mentes realmente para algo importantíssimo na finalidade da existência que aqui também cumpre, que é a evolução. Obrigada, Hermínio, pela sua colaboração. De fato, talvez o que mais tenha somado para que Jesus tenha se tornado esse líder incrível que ele foi, tenha sido o fato de que tudo o que ele ensinava, ele praticava. Ele não escrevia sobre coisas, ele não criava normas, ele ensinava e praticava. E entre essas passagens todas que o Hermínio menciona ali, há uma passagem que talvez não seja muito conhecida, e ela é trazida pelo Humberto de Campos, um escritor espírita, através da mediunidade de Chico Xavier. E ele relata que lá, nos últimos instantes da vida física de Jesus na crucificação, quando ele já vinha sendo praticamente desligado da matéria, havia uma luz intensa ligando a cruz ao firmamento. Se pudéssemos enxergar aquela cena, veríamos ali uma quantidade imensa de entidades iluminadas, todas aguardando aquele homem que amorosamente, com todo aquele sofrimento, havia concluído de forma brilhante a sua missão na Terra. E entre todos aqueles anjos que estavam ali por perto, em um dado momento se aproxima uma entidade angélica muito iluminada. Ele se aproxima de Jesus, sozinho, beija os pés do Mestre, toca de forma muito carinhosa o seu peito, como se quisesse abraçá-lo, e sussurra algo ao seu ouvido. Naquele momento, essa entidade angélica pergunta a Jesus qual era o seu desejo. E a gente pode imaginar que numa circunstância dessas, naquele estado de sofrimento em que ele se encontrava, ele poderia pedir que lhe dessem água porque ele sentia sede. Ele poderia pedir que lhe cessassem as dores físicas que ainda lhe maltratavam demais naquele momento. Ele poderia pedir simplesmente que aquele martírio acabasse, que já tinha acontecido tudo o que precisava. Mas o que as pessoas observam é que o anjo sai muito depressa. E nos relata Humberto de Campos que se pudéssemos ouvir o pedido de Jesus ao anjo, ele disse ao anjo: vai e socorre Judas, que acaba de se enforcar. Então vejam o que é o exemplo, não só da transformação, mas da transcendência. De alguém que naquela situação lamentável e extrema de sofrimento é capaz de pedir auxílio, não a um amigo, mas àquele que o traiu. Então talvez esse seja um dos exemplos mais bonitos que ele nos deixa em toda a sua história. Sandra, a Sandra está emocionada aqui no estúdio. E quanto à crucificação em si, esse momento que nos comove até hoje, o que você pode nos dizer sobre isso? Qual é o sentido disso tudo? É difícil a gente falar sobre Jesus sem se emocionar, né? É verdade.
Mas, enfim, a respeito da crucificação, o Hermínio já nos trouxe vários elementos. Então, a gente vai acrescentar alguma coisinha, mas antes a gente gostaria de dar um passinho para trás, porque o Hermínio estava comentando conosco uma sequência de acontecimentos daquela Semana Santa. E eu gostaria de resgatar 2 pontos, que é o lava-pés e o símbolo do pão e do vinho, que talvez sejam os mais fortes dentre todos. Então, o lava-pés é de uma simbologia imensa, né? Carrega em si um exemplo, uma lição que nos dá a entender quem é o Cristo. Porque naquele momento, enquanto transcorria ali a última ceia, os discípulos, os apóstolos, depois mesmo do mestre ter lhes revelado tudo o que sucederia em poucos instantes do seu martírio, os apóstolos, talvez sem perceber exatamente do que Jesus falava, e depois daquela entrada triunfal em Jerusalém, eles ficaram em uma expectativa muito grande de uma vitória rápida, né? Da iminência de uma vitória material na terra, e ficaram discutindo entre eles quem seria o maior no reino dos céus, qual o lugar que cada um ocuparia naquela nova circunstância. Então Jesus, observando que eles ainda não tinham compreendido, ele, sem falar nada, levanta, cinge-se com uma toalha, à moda dos escravos da época, pega uma bacia com água perfumada, olha o detalhe, e ele começa a lavar os pés de cada um dos apóstolos. Aí Pedro, no seu orgulho, né, daquele que era talvez o mais crítico das fraquezas dos outros, diz que os seus pés não iria lavar. Então Jesus lhe adverte que se ele não o fizesse, não tomaria parte com ele no reino. Então nós somos convidados a refletir que quem quiser ser o maior no reino dos céus, que seja aqui o servidor de todos. Esse é o nosso papel na terra, em qualquer lugar que nós estejamos, qualquer que seja a profissão que a gente tenha escolhido, no lugar onde nós estamos, com as pessoas que nós estamos, nós devemos servir. Nós não viemos ao mundo para servir-nos dele. Nós viemos ao mundo para auxiliar o Cristo na obra de construção de um mundo de regeneração. E o pão. Veja só, lá na Páscoa judaica, quando aquele cordeirinho foi imolado, antes que o êxodo fosse empreendido, além de caracterizar a salvação do filho mais velho daquela casa, constituiria o sustento físico para a jornada penosa que eles empreenderiam. Então, a carne, o alimento que eles sorveram, seria o que os sustentaria na jornada. E o pão que Jesus nos convida, que foi tomado como símbolo da Páscoa, exatamente a força, o sustento que esse alimento espiritual das suas lições nos confere para que nós empreendamos a jornada na terra, que é o nosso êxodo. O nosso êxodo partindo de um ponto de simplicidade até que a gente alcance, né, planos mais altos e uma condição angélica. E o vinho é o símbolo da espiritualização. Porque na produção do vinho, a gente começa lá no cultivo, na poda, na rega, que tem que ser controlada, porque se tiver água demais, o vinho não vai ficar bom. Aí depois a uva é colhida, é macerada. Aí depois aquele sumo, ele ainda é estocado durante muito tempo, porque tem coisas que só o tempo faz conosco. É preciso o concurso do tempo para que a gente amadureça. E depois de todo esse processo longo e sofrido, a gente consegue então extrair aquele licor mais puro que pode ser ofertado. Então essa é a simbologia do pão e do vinho. E quanto à crucificação, o Hermínio já falou bastante a respeito, e basicamente é isso. Diante de uma expectativa de vitória terrena que a entrada triunfal de Jesus causou nos apóstolos, ele precisaria demonstrar um tipo de vitória mais profunda, que era a vitória do Espírito sobre a carne. Era vencer o mundo e não nele. E aí tem, para a gente concluir a nossa fala, um trechinho de Rodolfo Abrantes que resume bastante. Ele diz assim, o evangelho não é atraente para o mundo, antes é loucura.
porque envolve perder para ganhar, envolve morrer para viver, envolve sumir para aparecer e envolve descer para subir. Quando a gente percebe que a nossa vida não termina no túmulo, na cruz, com um vírus, toda a nossa significação da vida ela muda, porque a gente compreende que há um amanhã melhor. E conforme for as nossas escolhas aqui na Terra, antes disso, será um futuro mais ditoso que a gente haverá de ter. E também aprendemos que para tudo há um propósito, né? Que não existe acaso em momento algum nas nossas vidas, que Deus não brinca com os seus filhos e não faz nada aleatoriamente. Hermínio, é correto nós afirmarmos que Jesus morreu para nos salvar? O que é essa salvação? Bom, como nós já anteriormente nos referimos, essa salvação, evidentemente, não aconteceu para que Jesus, através da sua morte, do seu sangue, remisse os nossos pecados, anulasse nossos pecados. Essa interpretação, por respeitável que seja, mas não condiz com o plano inteligente de Deus. O que Deus quer é que todos nós passemos por nossa história de evolução, que todos nós passemos pelo nosso aprendizado, que todos nós tenhamos a oportunidade de escrever a nossa própria história dentro do livre-arbítrio que nos é facultado. Então seria absurdo dizer que simplesmente a crucificação de Jesus nos libertou de todos os pecados, nos purificou, nos salvou automaticamente. Não. O que Jesus fez efetivamente foi, através da sua vida, da sua estada, da sua mensagem aqui, nos deixar um caminho muito claro para a nossa evolução. Nos deixar um caminho para o abandono da violência, nos deixar um caminho para o abandono da vingança, nos deixar um caminho para o abandono da tirania, nos deixar um caminho para o abandono do egoísmo, nos deixar um caminho de confiança para o que é grande, importante e verdadeiro, que é a vida espiritual, mesmo que isso signifique sacrifício à nossa imediatidade. Mesmo que isso signifique sacrifício à nossa vida física que aqui está. Então, este fato, ele nos demonstra, essa história nos demonstra que a salvação que Jesus nos trouxe foi a sua doutrina e o seu exemplo. E a sua crucificação, por mais aspectos de interpretação que se possa dar, também teve a finalidade de marcar definitiva, peremptoriamente, de forma universal praticamente, a sua passagem, a sua existência e a sua doutrina aqui. Porque se Jesus tivesse tido uma morte normal, uma morte natural, certamente que não haveria um impacto necessário na mente, nos corações dos homens para que sua doutrina, primeiramente, se espalhasse e, segundo, se fixasse, se gravasse na memória dos povos como se gravou. Isto é a salvação que ele nos trouxe, sem dúvida nenhuma. E nós temos aqui várias participações das pessoas que estão nos acompanhando. Nós temos a Sandra Moraes, a Cirlei, o Flávio. A Sandra Moraes nos diz bom dia, que Páscoa seja nossa renovação todos os dias. A Reni, a Madianita, a Rose, lindo esclarecimento sobre a Páscoa. A Mona Lisa, nossa colega querida, nos diz, maior exemplo foi de servir. Livro da Boa Nova, quando Jesus lava um a um os pés dos apóstolos. E diz o seguinte, vós me chamais de mestre e senhor, vos lavo os pés. Deveis igualmente lavar os pés uns dos outros no caminho da vida, porque no reino do bem e da verdade,
o maior será sempre aquele que se fez sinceramente o menor de todos, né? Como a Sandra nos falava antes. E a Lia nos diz bom dia. Muito importante também é refletir que Jesus nunca renunciou à verdade, nem mesmo diante de sua próxima crucificação, mesmo diante da dor, né? Talvez esse também seja um dos maiores exemplos que ele nos deixou. O mal negociar com os poderosos da terra. Exatamente. Então, essa também é uma observação de extrema importância para nós adotarmos enquanto conduta na nossa vida. A verdade, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. É o melhor guia que nós podemos ter. Sandra, e sobre a ressurreição em si, ou o renascimento para a vida espiritual, como é que nós devemos compreender essa lição? Veja só, sem a ressurreição, o cristianismo não conseguiria ter atravessado 20 séculos. É o fato mais marcante, né? É o símbolo. Porque depois daquela agonia da cruz, onde todos imaginavam que ali era o fim, porque era como eles viam as dores da terra antes do Cristo sem esperança, eis que o Cristo ressurge na manhã de domingo. E isso fez todo sentido. Isso, inclusive, é o que confere o maior sentido às bem-aventuranças. Porque como nós compreendermos bem-aventurados os aflitos, se não há um amanhã? Bem-aventurados os que sofrem e choram, se tudo vai acabar no túmulo. Então, a partir do momento que ele ressurge e permanece com os discípulos e com o seu povo durante 40 dias, toda essa certeza, ela é firmada de uma maneira peremptória no coração daqueles que o seguiam. E foi isso que movimentou a coragem dos seus seguidores para, nos próximos séculos, enfrentar toda a sorte de perseguição e suplício aos quais eles foram infligidos, né? E aí a gente tem aquela morte nos circos, né, nos postes dos martírios. Todos os horrores a que os cristãos foram submetidos. Exatamente. É a vitória do espírito sobre a matéria. E isso dá força para qualquer enfrentamento na Terra. E daí a gente puxa esse comentário da Lia, né, sobre a nossa necessidade de não renunciarmos à verdade, de não renunciarmos aos nossos valores, de não deixarmos que outros homens falíveis, tanto quanto nós, conduzam as nossas vidas, que o nosso exemplo, o nosso Salvador único seja Jesus, que nós não derroguemos da nossa fé, da nossa crença, em troca de uma pseudo-proteção qualquer na terra. Porque com a ressurreição do Cristo, a gente tem certeza que aqui a gente está semeando para a gente colher algo muito melhor e muito maior numa vida futura. São as escolhas de hoje pautando a vida de amanhã. E assim, algo que sempre me toca muito com relação a isso é uma afirmação que eu ouvi certa vez do Haroldo Dutra Dias, que é um expositor espírita bastante conhecido no meio espírita, em que ele fala assim, se referindo a nós, seres humanos, de uma forma muito geral: todos nós queremos alcançar o domingo de Páscoa, repleto de luz, num lugar abençoado. Mas a gente esquece que para alcançar ele, a gente precisa passar pela sexta-feira da paixão. A gente precisa passar pela nossa crucificação, e não foi por outra razão que Jesus disse: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ele não morreu para fazer por nós aquilo que é de nossa competência. Nem poderia, né? Nem poderia. E o discípulo não pode ser maior do que o seu mestre. Se ele, que era puro e já estava com o Pai, passou por aquilo, era para nos mostrar que este é o caminho. Ele não falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Suportar com coragem, sem derrogar dos nossos valores mais caros na vida, é o caminho para a gente alcançar o Pai. Me parece inevitável a gente trazer esses exemplos que você menciona para essas circunstâncias que nós vivemos hoje.
né? Nós estamos vivendo um período em que há uma dificuldade no mundo todo. A humanidade sofre, o planeta sofre. Em muitas circunstâncias, ao invés de nós encararmos essa situação como uma oportunidade de transformar, de verificar aonde está a nossa fé, de entender que, como dizia Chico Xavier, tudo passa, de entender o que a doutrina sempre nos ensina, que o mal não tem o poder de permanecer conosco, de que a dor vem para ensinar e quando ensina ela vai embora, né? E muitas vezes, ao invés de a gente lembrar e praticar esses ensinamentos, nos entregamos ao medo, à dúvida, à incerteza, né? Mesmo diante de tantos exemplos que já vivemos, que a humanidade já viveu, de que não há mal eterno, de que não há castigo, né? E de que uma vez realizado o aprendizado, nós podemos escolher sair dessa situação muito melhores ou até piores do que quando nelas entramos. Para isso temos o nosso livre-arbítrio. E essa tua fala me lembra uma outra afirmação que eu ouvi esses dias do Alberto Almeida, que é outro expositor espírita, em que ele fala assim com muita simplicidade, puxando o jargão popular que a gente costuma dizer quando uma situação é complicada, diz assim: poxa vida, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. E aí ele acrescenta um elemento que nós devemos nesse momento pensar: poxa vida, se ficar o bicho come, né, com relação ao vírus, quarentena menos severa, mais severa, que é essa discussão que a gente tem aí, né, fico em casa, não fico em casa. E aí ele diz assim, parece que a gente não tem saída, porque se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Mas se enfrentar, o bicho some. Exato, é isso que a gente Eu esquece. achei isso fantástico, de uma simplicidade, de uma profundidade incrível, imensa. Né? Porque a nossa coragem nesse enfrentamento, a certeza de que tudo passa, né? Que vai nos fazer passar por isso de uma maneira mais fácil ou mais difícil. E de que o enfrentamento disso é a nossa oportunidade da nossa transformação. É a nossa oportunidade de viver verdadeiramente a nossa Páscoa. Ela está aí, né? Presente, chamando. Vem, aprende e te melhora. E a gente está lá num cantinho, encolhidinho, morrendo de medo, né? E deixando passar, talvez, uma oportunidade única. Hermínio, nós temos que destacar também o fato do Cristo ter sido abandonado por todos na hora suprema. Quais as lições que estão guardadas nesse fato? Bom, em primeiro lugar, nós temos que constatar aqui a fragilidade dos homens nos momentos de graves testemunhos. O medo do sofrimento. Há um medo muito grande do ser humano em relação ao sofrimento. É natural esse medo. Entretanto, à medida que vamos nos espiritualizando, nós passamos a nos libertar do medo. Primeiro, por saber que nada acontece sem a permissão de Deus. Somente o que Deus permitir e nos for útil espiritualmente é que acontecerá. Segundo, que a vida não se extingue com a falência do corpo físico, que ela prossegue, que ela nos dará mais e mais oportunidades sempre de renovação, mais oportunidades de evolução. Agora é importante nós voltarmos à questão das coisas verdadeiras e importantes. Porque muitas vezes nós, até como cidadãos, nos omitimos para não causar melindres, para não causar mal-estar, para não perder eventuais pseudo-amizades em momentos importantes da vida da sociedade. E nós temos que ser as vozes da razão, as vozes da verdade, as vozes da resistência quando a multidão está se encaminhando a rumo equivocado. Isso evidentemente que é dar um testemunho. Isso que evidentemente é não renunciar à verdade e até um sacrifício que se faça necessário para isso. Mas o medo do sofrimento efetivamente vai se desvanecendo
com o passar do tempo, com a espiritualização, com a tomada de consciência do ser integral que nós somos, especialmente do aspecto espiritual. Importante dizer, e isso é uma coisa que incomoda muito, que até mesmo Jesus, um ser espiritual perfeito, teve seu momento de fragilidade no momento de crucificação, quando ele pronuncia aquelas palavras tão marcantes: Pai, Pai, por que me abandonaste? Isso poderia sugerir dúvida até quanto realmente a esse nível de evolução e certeza de Jesus. Mas aí nós temos que considerar algumas coisas. Primeiro, que Jesus, para conseguir encarnar aqui no planeta Terra, teve que se condicionar a muitas situações de mais baixa vibração. E segundo, o condicionamento do próprio corpo físico que revestia seu espírito, que certamente anunciava em parte a sua grandeza, o brilho espiritual da sua alma. Então, nós temos esse medo, o medo do sofrimento que tortura tanto a humanidade. E o medo da morte é um dos grandes medos da humanidade. Medo este que, repito, vai se tornando tão pequeno à medida que nós nos espiritualizamos, à medida que nós galgamos a certeza da existência da vida espiritual e que nós estamos apenas de passagem aqui para o aprendizado e que novas e novas existências virão. Uma outra coisa que leva a faltarmos com o testemunho é a nossa imediatidade. Os nossos interesses são os nossos interesses imediatos. Uma má interpretação dessas coisas importantes e verdadeiras. Ou seja, nós vemos um horizonte muito curto, nós vemos um horizonte muito estreito. E nós pensamos muitas vezes assim que, se eu perder algo agora, isso será ruim para mim, sem enxergar o amplo horizonte que se abre e nós persistindo com a verdade e jogando luz sobre aquela situação. Mas se por um lado, muitos de nós faltam com os testemunhos no momento do sofrimento, no momento importante, nós temos aí muitos e muitos sirineus, carregando não só as suas cruzes, como auxiliando outras pessoas a carregarem as suas destemidamente. Pessoas que são simples e anônimas, que não estão nas tribunas, que não estão nos microfones, nos programas de rádio, nos programas religiosos de TV, mas auxiliando efetivamente a carregar o fardo da evolução da sociedade com todos os sofrimentos, com todas as dores. Então nós temos isso, sabe, que compreender qual é o nosso papel aqui. Será que a nossa vida como filhos de Deus é tão estreita, tão limitada, que precisamos temer os enfrentamentos necessários, verdadeiros? Será que devemos nos arcar a mediocridade que na maioria das vezes impera no meio social? Será que devemos cultivar efetivamente aí o faz de conta, né, as coisas que vão tomando conta dessa sociedade? Eu falei há pouco assim, que eu vejo com tristeza muitos e muitos pais, nessa era agora que nós estamos da tecnologia, que estão aproveitando a Páscoa para dar mais chocolate aos seus filhos, mas não fazendo nenhum momento de parada para a reflexão espiritual, para dizer aos seus filhos que são seres espirituais, que este momento que estão aqui é uma oportunidade de aprendizado, que tudo que estão recebendo são ferramentas desse aprendizado. Então, veja só o que isso significa em matéria de responsabilidade paterno-filial. Os pais, muitas vezes, superficializando esse momento. Estamos nos encaminhando para os minutos finais do nosso programa
E se você não conseguiu nos acompanhar desde o começo, acesse a página no Facebook, Hora Espírita Chapecó, e reveja desde o início. Lá você também encontrará todas as edições dos programas anteriores. Pedimos licença agora para que possamos ouvir o recado dos nossos patrocinadores, Imobiliária Nossa Casa e Scala Construtora. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida. As pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Chegamos então ao final de mais um programa Hora Espírita, agradecendo a sua audiência, o seu carinho, a sua participação e também aos amigos que hoje colaboraram conosco. A Sandra e ao Hermínio, nosso muito obrigado. Lembramos que as casas espíritas, elas se encontram fechadas por uma determinação legal em relação a questões de saúde pública, que todos conhecemos, mas lembramos que todos temos o recurso da prece, do Evangelho no Lar, das palestras espíritas online, das obras que podem ser baixadas gratuitamente. Então, não nos falta o recurso, não nos falta o socorro. Agradecemos também a toda a equipe da Operação Técnica da Rádio Chapecó e desejamos a todos uma feliz Páscoa, abençoada com muito amor, com muita paz, com muita fé em dias melhores e com muita coragem no enfrentamento desses dias difíceis que certamente nos deixarão uma linda lição. Um grande abraço a todos. Só quero dizer o seguinte, a gente teve uma falha técnica, o Hermínio estava concluindo a sua fala e a gente deixou de escutá-lo e aí a Fábio acabou, puxando para a conclusão, até porque o nosso tempo estourou. Mas obrigada, Hermínio, por ter estado conosco e a todos aqueles que nos ouviram. Um forte abraço e uma feliz Páscoa. Você ouviu pela Rádio Chapecó Hora Espírita, um programa sob responsabilidade